para o pessoal do terceirão. Para o pessoal do segundo ano, em geografia, a gente sabe que a gente estuda muita coisa relacionada ao ser humano, à humanidade, relação com a natureza. Aqui no segundo ano, pessoal, a gente vai focar numa situação bem mais específica, que é a relação da humanidade com a natureza no Brasil. A gente vai falar do território brasileiro, a gente sabe como o nosso país é, o tamanho, né, as regiões do Brasil, a gente já sabe, né, pelo menos o básico do nosso país. O que a gente vai fazer na aula de hoje? Para poder entender, que voltar, né? A gente vai ter que voltar no tempo e entender o que foi que aconteceu ao longo dos séculos, desde o processo ali de colonização, de exploração portuguesa, até os tempos atuais, tempos mais recentes, certo? É isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Basicamente, praticamente uma aula de história na aula de hoje, para tentar entender esse processo de formação do território brasileiro, certo? Então a gente vai voltar no tempo para entender como é que são as coisas hoje em dia no nosso país. Ok, pessoal? Então a primeira aula de hoje é essa daí, ó, Brasil no período colonial, o uso do território e a economia local. E não apenas no período colonial, tá bom, gente? A gente vai fazer toda uma linha do tempo, desde lá do século XVI até os tempos mais recentes. Durante muito tempo, né, a gente está vendo aqui, né, a questão das navegações, as grandes navegações, elas foram muito importantes para a humanidade. Os países que tinham essas tecnologias de transporte, né, como é o caso das naus, das caravelas, etc., eles tinham uma vantagem em relação a outros países, que era encontrar outros territórios e poder se ocupar, né, poder colonizar e poder explorar, certo? Porque riqueza já existia, dinheiro já existia nessa época também. E no Brasil não foi diferente. O Brasil tem um histórico de colonização portuguesa muito forte. Não à toa, o Brasil é um país que é muito grande aqui na América do Sul e que é o único país da América do Sul que tem a língua portuguesa como oficial. Olha aí, já é uma coisa para a gente entender, né? Nós falamos o idioma português porque a referência principal era da colonização, da exploração econômica, da exploração humana portuguesa, certo? Vamos então fazer essa linha do tempo, vamos voltar lá para o século XV, século XVI, nessa primeira tela aí da nossa aula de hoje, que é basicamente esse período das grandes navegações. Olha essa imagem aí que faz uma referência a exatamente esse processo dos exploradores portugueses, liderados pelo Pedro Álvares Cabral, a mando, né, do Império Português. Era um período onde o Brasil, que é Brasil hoje em dia, era separado entre Espanha e Portugal pelo antigo Tratado de Tordesilhas, que a gente já estudou lá na história várias vezes. Mas aqui para a geografia, o que é importante a gente saber? Que os primeiros contatos com os portugueses no Brasil se deram no litoral brasileiro. Então, o que a gente conhece de Brasil hoje em dia começou naquela parte ali do país, né? Nordeste brasileiro e tudo mais. Então, a gente observa aí que Portugal, né, foi os pioneiros ali na expansão marítima aqui no território brasileiro. Os espanhóis também tiveram uma parte nesse processo de colonização, principalmente aqui na região amazônica, né? Durante muito tempo, a Amazônia ela pertenceu aos espanhóis, só não foi tão bem explorada, tão bem estruturalmente organizada quanto os portugueses. Na próxima tela a gente vai ver então que a exploração, a presença de Portugal aqui na nossa região era basicamente exploratória, né? Dominar os territórios e tirar tudo que tinha de bom por aqui. Foi uma colonização de exploração, como a gente já estudou também em história. Então, o que a gente conhece como Nordeste brasileiro, uma boa parte do Sudeste brasileiro, era de domínio de Portugal. E tudo que foi feito nesse período pré-colonial foi basicamente ali o conhecimento da área, o contato com os indígenas e também muita exploração, muito assassinato, né? Muitas comunidades indígenas devastadas e muitos elementos da natureza sendo explorados, como é o caso do pau-brasil, que é muito famoso, deu o nome ao nosso país e que foi bastante explorado pelos portugueses. Vamos seguir em frente, pessoal. São Vicente, né? 1532, já é uma primeira forma do território de Portugal aí estabelecer, né, seu poder sobre o território brasileiro, que hoje em dia é conhecido como São Paulo, né, e que foi definido por Portugal
para ser comandado pelo Martim Alfonso de Souza, né, que onde já se estabelece muito mais, onde já começa a ter cada vez mais consolidada a presença de Portugal nessas áreas. Lembrando que a gente está falando de quê? De formação no território brasileiro. Então, o que a gente conhece de Brasil hoje em dia veio dali, né, daquelas áreas, daqueles primeiros processos exploratórios. A gente vai ver também, inclusive, que além de São Vicente, né, ter tido essa importância, né, como uma área onde começa a se explorar a questão também da produção de cana-de-açúcar, a gente vai ver que em 1549, né, a gente vai ver na próxima tela, inclusive, Portugal acaba definindo a cidade de Salvador como a primeira capital aí do território brasileiro. E aí, pessoal, a gente tem toda aquela coisa que a gente vê nas aulas de história, né? O processo de criação das capitanias hereditárias, a divisão em áreas, algumas delas, inclusive, ainda mais ou menos resistem hoje em dia, né? Paraíba, Pernambuco, tem uma referência muito grande ali das antigas capitanias. Mas Salvador, ela foi durante muito tempo, desde esse período aí, a primeira capital brasileira. Hoje em dia é Brasília, certo? Mas durante muito tempo já foi aí a área de Salvador. E a produção de cana-de-açúcar, de exploração da natureza, exploração econômica do Brasil, foi sendo cada vez mais forte, né? Dentro aqui do que a gente conhece como território brasileiro. Então, pessoal, quando a gente fala de cana-de-açúcar, a gente está falando de açúcar, a gente está falando ali de produção que era muito válida nessa época, uma época onde não tinha tecnologia industrial, né, lembrando. Então o Brasil ele acabou servindo como um grande quintal de Portugal, né? A gente observa aí que cada vez mais, em todas essas áreas que estão aparecendo aí na tela de vocês, a atividade de produção de cana-de-açúcar foi muito cara, né? Foi muito importante para o Império Português, que o que a gente conhece como Brasil e o que era Brasil naquela época, né, boa parte do Nordeste brasileiro, do Sudeste brasileiro, era de domínio de Portugal, e a decisão que foi tomada naquela época era basicamente explorar, tirar tudo que tinha de bom, se tivesse indígena ali, mandava matar mesmo, ou explorava e tudo mais, para poder estabelecer a liderança, né, o governo português naquelas áreas. Então, pessoal, nesse começo aí da história do Brasil, o que a gente o que ainda era aquela parte de Brasil naquela época ali, era o que a gente conhece hoje como Nordeste brasileiro e tudo mais, sob domínio intenso de Portugal. A gente sabe que com o passar dos anos, Portugal acabou, né, ocupando cada vez mais, indo cada vez mais para o interior do Brasil, saindo do litoral, indo para o interior, e chegou a entrar ali, né, em áreas que até então eram da Espanha, inclusive a região amazônica. Vamos pular então no tempo, vamos voar agora para o século XVII, onde outra atividade, na próxima tela a gente vai ver aí, onde outra atividade era muito importante, que é a mineração. Nessa ida, né, dos exploradores portugueses para o interior do Brasil, interior do Nordeste, interior do que a gente conhece como Centro-Oeste hoje em dia, né, a busca pelos minérios, pelos metais preciosos, acabavam sendo muito importantes. A gente observa aí, por exemplo, a área do Mato Grosso, Goiás, né, Minas Gerais, acabaram sendo muito importantes nesse processo. Então, o Brasil, com o passar do tempo, acabou, né, deixando de lado ali, priorizando a busca pelos metais, as explorações no interior do Brasil ali pelos bandeirantes paulistas, acabaram fazendo com que o Brasil se tornasse, né, além do quintal do Brasil, quintal de Portugal, com a produção canavieira, né, também acabaram servindo para a exploração. Exploração é a palavra-chave do que era o Brasil ao longo de todos esses séculos, né? Lembrando que Portugal mesmo sugou tudo que tinha aí, tudo que podia para poder acumular cada vez mais riquezas e se tornar o país desenvolvido que ele é hoje. Foi nesse período também, pessoal, século XVII, que a capital do Brasil deixou de ser Salvador, passou a ser o Rio de Janeiro, durante muito tempo também, o que a gente conhece hoje como Rio de Janeiro, depois passou a ser o estado da Guanabara e depois virou, né, uma área do Rio de Janeiro, foi capital do Brasil. Próxima tela, lembrando que nós estamos aí também com foco no que Portugal fazia muito, né, para explorar, para retirar de material. Cana-de-açúcar no começo, mineração. A gente vê também aí, né, uma expansão dos bandeirantes, dos exploradores, né,
A gente já está falando aí de descendentes de exploradores portugueses, encontrando cada vez mais, né, fazendo aí as chamadas campanhas gaúchas e indo aí para cada vez mais territórios, né, ao longo ali do processo de exploração no século XVII. A gente observa cada vez mais ali, a gente já vê uma presença muito grande da pecuária. Então o Brasil ele foi cada vez mais sendo desenvolvido, mas para a exploração da natureza. Na próxima tela a gente observa aí também, né? Na próxima tela a gente vai ver mais algumas informações aí com relação a esse processo de ocupação. A gente vê que o Nordeste brasileiro acaba ficando de lado, né, nesse processo exploratório, e a gente vê uma presença muito maior nas áreas do Sudeste, um acúmulo de pessoas, um aumento populacional, né, nas áreas principais, onde o comércio já estava cada vez mais sendo cada vez mais consolidado. Então a gente observa que na história do Brasil, do que a gente conhece como Brasil hoje em dia, ele foi vindo nesse sentido, litoral, desde o começo, vai indo cada vez mais para o interior, e a gente já observa algumas cidades ali se destacando cada vez mais. É o caso de São Paulo, é o caso de Rio de Janeiro, é o caso também das grandes capitais ali do Nordeste brasileiro, do Sul, que com o longo do tempo foram sendo cada vez mais exploradas, cada vez mais ocupadas e com a população aumentando. Pessoal, século XIX, já com Portugal, né, dominando aí praticamente tudo que a gente conhece como Brasil hoje em dia, a gente já observa uma preocupação onde? Com a Amazônia, né? Então a gente observa ali uma movimentação muito grande, além do domínio que Portugal acabou tendo, né, nessas áreas. Após, né, esse período aí de ocupação portuguesa, a gente já observa o Brasil indo para aquele processo de independência de Portugal, e também a gente observa aí uma busca por riquezas aqui na nossa região da Amazônia. E aí a história está aí para contar para a gente, né? Um movimento muito grande de pessoas do Nordeste, né, indo para povoar muitas vilas aqui na região amazônica. A história do Amazonas está aí, tem muitos historiadores que podem contar essas histórias para a gente, mas isso é importante para a geografia, para quê? Para consolidar essa informação de que o mapa do Brasil ele foi aumentando cada vez mais, pegando também essas áreas ali do interior. Na Amazônia também com a extração da borracha, que foi também uma explosão de riqueza ali no final do século XIX e início do século XX. Na próxima tela a gente também vai ver que no século XIX e começo do século XX, o café também era muito importante, né? São Paulo, Rio de Janeiro, explorando cada vez mais, exportando café cada vez mais ali para o exterior, né, para outras áreas. Então observem que até a primeira metade do século XX, o Brasil era basicamente um país rural, né? Além de ter sido explorado, né, ter sido retirado muitas riquezas, muitas comunidades indígenas mortas, né? A gente ainda tem essa exploração econômica muito baseada na agricultura e na pecuária, né? Até a construção de Brasília na próxima tela, como a gente vai ver aí no século XX, né? Já lá, década de 50, o Brasil já começa lá a pensar um pouco diferente, né? Começam a pensar mais no interior do Brasil. Então a gente observa que aquele movimento do litoral brasileiro, vindo para o interior, né? Centro-Oeste, interior de Minas Gerais, ocupando a Amazônia. A gente observa que o governo brasileiro naquele período precisava ter um controle político daquelas áreas de maneira mais consolidada, certo? Então, o governo naquela época acabou tomando a decisão de trazer a capital do Brasil, tirar do Rio de Janeiro e trazer para uma área um pouco mais centralizada do Brasil, que foi decidida ali a área que hoje em dia é Brasília. E aí a história está aí para contar para a gente, né? Construção de Brasília, aumento das rodovias, aumento dos contatos ali entre as regiões pelas estradas, a Amazônia, que a gente conhece hoje em dia, ainda, né, com muitos problemas de conexão de transportes com as outras regiões do Brasil. A gente observa ainda um país muito desigual, né, com relação a desenvolvimento econômico, e é por isso que a gente vê que São Paulo e Rio de Janeiro, né, ainda são grandes cidades, né, que têm um desenvolvimento econômico muito grande em relação a outras regiões. O que era antes só um pedaço do Nordeste, do Sudeste brasileiro, foi aumentando cada vez mais, né, de tamanho, formando o que a gente conhece hoje como Brasil, mas baseado em quê? Baseado em
exploração econômica, exploração humana, né? Conflitos ali com a Espanha, depois isso se resolveu, né? Com os acordos entre Portugal e Espanha, e depois da independência do Brasil, né? Brasil tentando aí, a passos curtos, tentar se expandir, tentar crescer, primeiro com a agricultura, depois com a indústria, e aí a partir da construção de Brasília, essa economia brasileira vem se consolidando aí como a gente conhece hoje, até formar o mapa do Brasil que a gente conhece hoje em dia, com todos esses problemas que a gente vê aí de desigualdade entre regiões, entre cidades e entre pessoas. Viu como é importante a gente olhar para trás, poder entender o que é o Brasil hoje em dia? Tudo que a gente está vendo aí hoje em dia tem uma referência lá de trás. Espero que vocês tenham compreendido, hein? Nossa primeira aula de Geografia do segundo ano. Lembrando que é a primeira aula aqui para vocês, certo? Para a gente poder entender um pouco esse histórico aí do Brasil. Vamos para a nossa atividade, vamos para a nossa dinâmica local interativa, a nossa DLI. Primeira questão é de marcar, tá, gente? Ainda no século XVI, os colonizadores do Brasil organizaram expedições oficiais, conhecidas como entradas, com o propósito de quê? Para que os exploradores portugueses na época queriam conhecer o interior do Brasil, hein? Letra A, B e C, marca a alternativa correta. Segunda questão, cite as principais atividades econômicas que foram importantes para a formação do território brasileiro desde 1500 até o século XX. O que a gente comentou aqui na aula que está relacionado com a exploração econômica do Brasil, certo? Escrevam aí para mim, daqui a pouco a gente volta dali bem tranquila para a gente poder trabalhar essa primeira aula de geografia de hoje.
Muito bem, pessoal, estamos de volta. Lembrando, pessoal do segundo ano, que a nossa organização das aulas é assim, temos a nossa atividade e depois a nossa interatividade. Eu quero ver as respostas de vocês com relação aí às nossas questões, certo? Tanto para a geografia agora, quanto para a colega de história lá, a professora Isabel, daqui a pouco. Certo, pessoal? Eu já estou aqui com algumas respostas, obrigado pela participação de vocês. Quem não está conseguindo responder pelo chat público, pode responder pelo chat privado para mim, tá? Jefferson Lima, o meu login lá, Jefferson Lima 965, tá? Que é o meu login aí do Aula em Casa. Eu vou estar aqui direitinho aí participando com vocês. Olha só, a Kessiane respondeu aqui, né, colocou a resposta da segunda questão, né, comentou direitinho. O Gustavo Henrique comentou que sobre a primeira questão também e colocou a resposta aqui da segunda questão. O Leonardo, pessoal, vocês estão respondendo para mim pelo chat público? Coloca também qual é a escola de vocês, né? Acredito que todo mundo aqui é de Manaus, né? Ou do interior, quem tiver do interior assistindo também aqui a aula, coloca para mim aí qual é a escola de vocês, ou o município também, se você não estiver em Manaus, tá? Mas obrigado aí pela resposta, tá? O David Rodrigues marcou a letra C na primeira questão, e a gente tem algumas respostas aí também, né? O Fernando, a Lohane, a Iana Lima, a Ana Luísa, João Henrique, obrigado pela participação de vocês aí, marcaram todos a letra A, né? Será que é a letra A mesmo, né? A gente tem aí o Jean Motaro, né, também respondeu aí a atividade, obrigado pela participação aí de vocês. Na segunda questão, colocaram aí, né, algumas informações que a gente falou na aula, de maneira bem resumida, mas colocaram, né? Vamos desenvolver um pouco essa resposta aí de vocês, tá bom? Lembrando que essa aqui é a aula do segundo ano, ok? Ensino Fundamental é outro canal, tá bom? David Carneiro, lá da Escola Isaac Werner, lá de Manaus, também comentando, né, as respostas. Cauã Costa, do Vasco Vasques, né, aqui perto de onde é o Centro de Mídias, né, comentando também bastante. Obrigado, Caroline Vieira. Né, tem ali a Rebeca, comentou também sobre a primeira questão, marcou letra A também, né? Tem alguns aí que estão divididos aí entre a letra A e a letra C. A Rebeca é lá do Ângelo Ramazotti, né, aqui em Manaus, né, a escola estadual, né. A Ilana respondeu também, né, o Leonardo Rodrigues, o Lucas lá do Samuel Benchimol respondeu só a primeira, né, tá faltando aí as outras respostas. Pessoal, muita gente, Leandro Batista, obrigado pela sua participação, comentou, né, explicou aí sobre a segunda questão também, né, estava me devendo a segunda, colocou também aí, né. A Sofia também fez uma pergunta, mas ela é do primeiro ano, né, então a aula do primeiro ano já foi, né, lembrando que primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, a ordem das aulas são essas, tá bom? Tem gente de Humaitá participando, obrigado aí pela participação de vocês, né, a Elizabeth lá da Presidente Castelo Branco, também é uma escola bem bacana, conheço lá. Né, tem gente de Rio Preto da Eva, pessoal de Boca do Acre também, lá da Escola Coronel José Assunção, tem muita participação além de Manaus, né, sem ser só de Manaus, né? A gente estava com a expectativa aqui de serem só alunos de Manaus, né. Ana Clara perguntou sobre a reprise. Pessoal, todas as aulas transmitidas no horário da manhã aqui no ensino médio, elas são reprisadas no horário da tarde, ok? Na mesma ordem, mesmos professores, mesmas atividades, tá bom? São reprises. Então, quem não conseguir ver pela manhã, avisem os colegas de vocês, vão poder ver os professores aí de vocês também à tarde. Bom? Obrigado aí. Tem muita gente comentando pelo meu chat privado. Tem muita gente comentando pelo meu chat privado também, né? Porque acredito eu que o chat público não está liberado, né? Ou talvez esteja, não sei. Mas quem está comentando para mim pelo chat público também estou aqui acompanhando. Lembrando para os colegas aqui que estão perguntando, tá bom? Nós temos aí o material que vocês podem ter acesso, que é o caderno digital, né? Lá pelo site do Saber Mais, tá? Acesse lá, Saber Mais, vai ter os cadernos digitais lá do segundo ano, do primeiro ano, do terceiro ano, do ensino fundamental, da EJA também, né? Que vai ter as aulas à noite, tudo lá, tá bom, gente? Então vocês podem acessar também. Os professores de vocês da escola, eles conseguem também acessar os materiais
que estão sendo enviados por e-mail deles e pelo Telegram também. Tem os professores têm um grupo específico de Telegram, né? Onde eles recebem aí o PDF. Obrigado, gente. Todo mundo aí. Fernanda, Carberes, não sei se eu estou ouvindo aí direito, né? Tem muita gente aí comentando, Kellen e tudo mais. Ok, pessoal? Obrigado pela participação de todo mundo, geral aí, pelo nosso aula em casa, pelo nosso aplicativo. Vamos para a correção, gente? Primeira questão é de marcar, né? Primeira questão é de marcar, né? Ainda no século XVI, os colonizadores do Brasil organizaram algumas expedições oficiais, conhecidas como entradas, com o propósito de quê? A alternativa correta aí, gente, é a letra A, né? Aquilo que a gente falou. Exploração econômica, vamos tirar tudo que tinha. Basicamente isso. Eu estou falando de uma maneira bem grosseira, mas é basicamente isso que aconteceu sim, né? Vamos explorar tudo que tem de bom ali, mandar para Portugal, né? Aquela lógica de colônia metrópole, né? Que a gente falou. Vamos mandar tudo que tem de bom, vamos tirar cana-de-açúcar, vamos descobrir metais preciosos e mandar para Portugal. A alternativa correta aí é a letra A, ok? A letra B não tem nada a ver, caças a animais selvagens para mandar para a Europa, né? Não era essa o foco principal, era a acumulação de riquezas. E a letra C, retirar mudas de plantas para comercializar em outros países, nada a ver, tá bom, gente? Não eram necessariamente ambientalistas os imperialistas portugueses vindo aqui no Brasil explorar, tá bom? Então, na próxima tela, a gente vai até ver aí, né, o comentário certo com relação ali à nossa primeira questão. A segunda questão era basicamente, né, na próxima tela a gente vai ver aí, né, que o governo queria mapear o território, conhecer, na próxima tela, né, para descobrir metais preciosos. Essa é a primeira questão. A segunda questão, pessoal, a resposta é essa daí, né, como a gente falou. Na segunda questão a gente vai ver o gabarito agora, né? A segunda questão a gente vai dar uma olhada no gabarito agora, né? Que é exatamente ali, cada uma dessas informações que está aparecendo aí, é um dos elementos de exploração econômica que aconteceu aqui no Brasil. Seja o pau-brasil, a cana-de-açúcar, a mineração, a criação do gado com a pecuária, a borracha, o café, né? Tudo isso, no processo aí de história do Brasil, foi o foco, né, da exploração econômica no território brasileiro. Na próxima tela a gente até vai ver aí esse texto aí que mostra, né, essas características ali de exploração do nosso território brasileiro. Tudo que tinha de específico no Brasil era mandado para a Europa, né, para Portugal, que era quem dominava essas áreas ali ao longo do tempo. Então, o que é, como a gente falou, né? O que é Brasil hoje em dia, o mapa do território brasileiro, está diretamente relacionado com o que aconteceu. O fato do Brasil, inclusive, ser um país subdesenvolvido, né, em desenvolvimento, está relacionado diretamente com esse processo exploratório que aconteceu lá atrás, né? E o próprio mapa do território brasileiro, ele é dessa forma também pelo que aconteceu lá atrás. O fato de ter cidades mais ricas do que outras, né? Significa que as cidades mais ricas, elas começaram a crescer bem antes, né, das cidades mais pobres. Também está tudo relacionado com isso, né? A geografia é muito legal porque a gente consegue pegar coisas, né, dos outros componentes curriculares para entender o que a gente quer, né? A gente quer entender o quê? Porque o Brasil é desse jeito. Bom, gente, obrigado pela participação de todo mundo no chat público. Vocês vão ficar agora com a aula de História, agora sim, né, uma aula de História mesmo, com a professora Isabel no segundo ano. Bons estudos! E colegas professores, sejam bem-vindos a mais uma aula de História, agora do segundo ano, e a gente vai falar sobre o processo de colonização aqui da Amazônia. Eu sou a professora Isabel Saraiva, professora de História aqui do Centro de Mídias, e espero que a gente possa construir juntos um momento de aprendizagem bastante proveitoso. Vamos lá então dar uma olhadinha no que a gente vai estudar nesse momento de aula? Então, a gente vai ver aí a disputa entre colonos leigos e o clero na Amazônia e os tratados de limites entre Portugal e Espanha
na Amazônia. Vamos lá então descobrir como se desenrolou tudo isso? Então a gente vai ver aí que, lembrando lá dos primeiros tratados que foram feitos entre Portugal e Espanha na época dos grandes descobrimentos, a época das grandes navegações em que Espanha e Portugal se lançaram primeiro nessa aventura. Eles vão lá e dividem o mundo ao meio, muito gatinhos eles, né? E nessa divisão a gente tem aí o famoso Tratado de Tordesilhas. Se o Tratado de Tordesilhas, que daqui a pouco eu vou trazer uma imagem para vocês, tivesse sido levado à risca, o Brasil não tinha nem 1/3 do tamanho que ele tem hoje. Como foi que o Brasil ficou gigante? A gente é o 5º maior país do mundo, o maior país da América Latina, a gente é gigantesco, continental. Como foi que a gente ganhou esse tamanho? Como foi que a Amazônia, que a princípio pertencia única e exclusivamente aos espanhóis, passou ao domínio português? Lembrando que eu estou falando da Amazônia brasileira, né? Porque a Amazônia engloba aí outros países aqui da América do Sul. Como foi que isso aconteceu? A gente vai descobrir agora na nossa aula, então acompanhe aí. Bem, para desvendar esse mistério, a gente precisa primeiro aqui entender que durante um tempo, especificamente de 1580 a 1640, Portugal e Espanha estiveram sob o comando de um mesmo rei. A gente vai ter uma série de acontecimentos que deixaram a coroa portuguesa lá vazia, né, sem herdeiros, e aí o rei da Espanha foi lá e disse, não, isso aqui me pertence, eu vou unir aqui os dois territórios. E nessa união, que a gente chama de União Ibérica, a gente vai ver que se tudo pertencia ali ao mesmo rei, vai ficar mais fácil você, né, que antes tinha que ficar dentro dos limites portugueses, avançar ali para a região que era da Espanha. A gente é tudo um território só agora, beleza, né? Então, durante esse período, a gente vai ver que se definem 2 colônias portuguesas na América, né? O Brasil, ele vai romper aí as linhas do Tratado de Tordesilhas e vai conseguir a parte da Amazônia brasileira, né? Devido a quê? Devido à entrada dos portugueses em territórios a oeste da linha de Tordesilhas. Traduzindo aqui para um bom português, sabe a linha de divisão que eles deveriam ficar até ali, olhem aqui para mim? Existia uma linha, né? E os portugueses tinham que ficar até aqui, não podiam avançar para a Amazônia porque não eram deles. Só que com a União Ibérica eles vão e ultrapassam essa linha e vêm dar uma espiadinha aqui nesse território. Atrás de quê, meus queridos? De riquezas. A intenção dos europeus era explorar ao máximo o nosso território. Prosseguindo, então a gente vai ver aí, né? Esse Tratado de Tordesilhas, atentem bem e lembre-se do que eu acabei de comentar. A gente não teria nem 1/3 do tamanho do nosso território se esse tratado tivesse sido levado à risca. A União Ibérica vai colaborar para que os portugueses avancem para além dessa linha, certinho? Então vamos continuar aí aprendendo. Para isso vai ser muito importante o que a gente chama de sertanismo, certo? Essa exploração dos portugueses. Eu quero dar uma espiadinha no que tem de riqueza ali nesse território. Então eles organizavam expedições. A intenção deles era principalmente encontrar o quê? Ouro, prata e pedras preciosas. Ah, não tem isso não? Pelo menos de cara eles não acharam? Então a gente vai ver aqui o que dá para explorar, o que dá lucro lá na Europa para a gente realizar esse comércio. E nesse momento a gente vai ter uma expedição muito importante, que é a expedição do Pedro Teixeira. Essa expedição tinha a função de explorar a região do Rio das mulheres guerreiras amazonas. Esse nome lembra alguma coisa para vocês? Então ele vem aqui com a intenção de explorar esse rio gigante, né? O objetivo dele era conquistar toda a calha do rio Amazonas, e seus afluentes para
o domínio português. Ele queria sair lá de Belém e chegar até o Peru, dando uma espiada em tudo que podia ser explorado pela coroa portuguesa. Vamos dar uma olhada no mapa aí que ilustra essa viagem aí do Pedro Teixeira, tá? Então, dei uma olhada aí na linha que marca o rio Amazonas e os seus afluentes, certo? Essa expedição, ela vai detalhar os segredos geográficos da região, necessários na navegação dos próximos conquistadores. Vai delimitar os primeiros marcos fronteiriços da Amazônia para Portugal, e aí nós vamos ter o início da exploração comercial da região, certo? Lembrando, tá, que essa exploração comercial da região amazônica vai ser extremamente prejudicial para os indígenas. Por quê? Porque a gente sabe que essa exploração vai se dar às custas da escravização dos povos indígenas e também de um processo que a gente chama de aculturação. Uma aculturação meio forçada. Eles vão ser mergulhados aí na cultura dos europeus, né? Vamos ver aí como é que isso acontece no desenrolar aqui do nosso texto, tá? Mais adiante a gente vai ver, né, que à medida que os territórios iam sendo invadidos, novos fortes iam sendo construídos. O que são os fortes? São construções que têm uma função militar, uma função de proteger a região. E por que isso, professora Isabel? Porque Portugal não estava sozinho aí no interesse de explorar as riquezas da região amazônica. Ele contava com a concorrência de outros povos europeus. Então, era muito importante que ele mantivesse ali essas bases militares para facilitar a defesa, certo? E além dessas bases militares ali, desses fortes, a gente vai ver as missões religiosas. Vocês lembram, quando estavam estudando lá o contexto das grandes navegações, que a Igreja Católica havia perdido muitos fiéis lá com a reforma religiosa, certo? Então, ela precisava fazer novos investimentos para arrebanhar novos fiéis. E entre esses tantos investimentos que estão dentro aí do que a gente chama de contra-reforma, a gente vai ter aí essas missões. Lá vem essa Igreja Católica aqui para a região para catequizar esses indígenas, tá? E aí nós vamos ter jesuítas, mercedários, franciscanos, carmelitas organizando aqui as missões, certo? Dentro dessas missões, eles retiravam os indígenas das suas aldeias e realizavam aí o processo de catequização. Ensinavam a língua dos europeus, ensinavam, né, meio que a força, uma nova religião. Então, os indígenas, basicamente, eles aprendiam que a sua forma de ver o mundo estava toda errada, que eles precisavam ser civilizados. O europeu tinha essa ideia de que ele era superior, de que ele era melhor e de que ele estava fazendo um grande favor para os indígenas, ensinando a sua cultura para eles, certo? E essas missões ocupavam as margens do rio Amazonas, tá? Elas iam ali ocupando as margens. E esses jesuítas também, eles não apenas catequizavam os indígenas, tá? A gente tem um mapa aí que vai mostrando para vocês. Na verdade, esse mapa vai falar aí dos tratados que a gente vai ver mais adiante, tá? A gente resgata ele mais à frente, porque a gente vai ver que essa questão da União Ibérica, desse avanço dos portugueses sobre áreas que eram dos espanhóis, vai gerar, é claro, conflitos entre Espanha e Portugal que vão ser resolvidos através dos tratados, tá? Mas voltando aqui para a questão da catequização. Esses membros da Igreja Católica, eles não apenas realizavam esse processo de catequização, eles tentavam investir na agricultura e na exploração das chamadas drogas do sertão. Porque como eles não descobriram ouro, nem prata, nem pedras preciosas, eles vão investir nos recursos da terra, que eram, claro, muito apreciados lá fora,
e estavam tendo um alto valor, por isso traziam lucro, certo? A catequização realizada por essas ordens religiosas convencia os indígenas a abandonarem suas crenças e se tornarem cristãos, abandonando seus costumes e tradições e adotando hábitos e valores dos invasores europeus. Agindo contra todas as culturas dos povos da Amazônia, os religiosos diziam que estavam civilizando, é a ideia que eu acabei de colocar para vocês. Eles viam a cultura dos indígenas como inferior, e era como se existisse ali uma escala e eles estivessem no topo, e os indígenas, por não terem a mesma língua, por não terem a mesma religião, por verem o mundo de uma forma diferente, eram considerados inferiores, né? Então eles argumentavam que estavam fazendo um grande favor para os indígenas, catequizando eles, colonizando, né? Trazendo, retirando eles aí das suas raízes culturais, certo? E como eu falei antes para vocês, a gente vai ver aqui mais adiante, nesse processo de catequizar, é claro que eles também investiram aí na exploração das drogas do sertão. E vocês viram lá no começo da nossa aula que a exploração aqui dessa terra, ela era realizada tanto por esses membros da Igreja Católica, os jesuítas, os mercedários, quanto por leigos. O que são os leigos nesse contexto? Pessoas que não pertenciam à Igreja Católica, mas que também tinham a intenção de explorar essa região e retirar o máximo possível de riquezas daqui, né? Então, como não foi encontrado ouro, prata, nem pedras preciosas, eles vão explorar as riquezas da região. O urucum, o guaraná, o cupuaçu, o cacau, certo? E isso vai ter um grande valor lá fora, porque essas delícias que os indígenas já conheciam e, claro, né, já haviam incorporado a sua alimentação ao seu cotidiano, vão ser bastante apreciadas lá na Europa, né? Gente, olha aqui para mim. Tenho que abrir um parênteses, eu tenho que falar sobre isso no meio dessa aula. Gente, o que é o café da manhã do amazonense? Cara, em lugar nenhum do mundo tu vai encontrar um tucumã dentro do pão, gente. Que ideia genial, que maravilha. E isso lá atrás, olha, os europeus já tinham se dado conta das delícias aqui da Amazônia, tanto na questão da alimentação, quanto também para o uso medicinal, certo? Então, a gente vai ver aí mais adiante que essa exploração das drogas do sertão vai ser o carro-chefe dessa colonização dos europeus aqui na Amazônia, vai estar baseado na extração de ervas, raízes, óleos essenciais, madeiras, alimentos estimulantes, enfim, gente, a grande riqueza da Amazônia, cobiçada pelo mundo inteiro. Mais uma vez, olha para mim, beijo, chupa, que é nosso, é do Brasil, né? Então, vão ter que ficar com recalque, e essa riqueza já começa a ser explorada, infelizmente, aqui às custas da vida de muitos indígenas, da escravização desses povos nos primeiros tempos, né? Essa parte que não é muito legal, que a gente vai ver aí dentro dessa exploração, certo? E aí a gente vai ver que os colonos, leigos e missionários, eles tinham objetivos diferentes na exploração dos indígenas e, por isso, em vários momentos, eles acabavam entrando em conflito. Por vários momentos, por exemplo, os colonos eles invadiam as missões, pegavam os indígenas que já falavam a língua dos europeus e usavam esses indígenas aí no trabalho compulsório, no trabalho escravo. Nesse contexto, a gente vai ver que os missionários, eles saem em vantagem com a assinatura de um documento que vai dar a eles o direito de tutela dos indígenas capturados, certo? E certificava o direito de posse de 20% dos escravos à coroa portuguesa. Em 21 de dezembro de 1686 é assinado o Regimento das Missões, um documento que autorizava a Junta das Missões a praticar os descimentos. O que eram os descimentos? Eram quando os índios eram retirados das suas aldeias de origem para viver lá dentro dessas missões criadas aí pelos religiosos, né? Então, a gente vai ver aí que os nativos
muitas vezes eram presos por nativos de outras tribos, eles também estimulavam a guerra entre as aldeias, principalmente contra aquelas aldeias que se negavam, se recusavam a ser catequizadas. Lembrando que a catequese, né, vinha retirar os indígenas da sua cultura, daquilo que eles aprenderam desde cedo sobre o mundo, né? Vinha ensinar que aquilo tudo era errado. Então, gente, por fim aqui, para resolver os conflitos que vieram a acontecer, principalmente depois aí que eles ultrapassam, né, os portugueses ultrapassam as linhas do Tratado de Tordesilhas e invadem as terras que pertencem aos espanhóis, que pertenciam aos espanhóis, vão ser assinados uma série de tratados para evitar conflitos diretos entre os países. E os principais deles, nesse momento, vão ser o de Utrecht e o de Madrid. O de Utrecht vai definir ali as fronteiras do Amapá. O Amapá passa a pertencer ao Brasil e a Guiana Francesa fica fora dos nossos limites, né? E o de Madrid vai afetar principalmente o sul do país, onde o Brasil abre mão ali da região do Uruguai e fica com a região que hoje pertence ao Rio Grande do Sul. E agora a gente vai treinar aí o nosso conhecimento, colocar ele em prática através das nossas DLIs. Baseado nas explicações que vocês viram da aula, vocês vão responder quem eram os colonos missionários e os colonos leigos. Letra B, que função eles desenvolveram aqui na Amazônia? Na segunda questão, você vai indicar e explicar 2 fatores que esclareçam a invasão do Tratado de Tordesilhas ao longo do processo de colonização da América Portuguesa. Vou deixar vocês com tempo para pensarem sobre essas questões. Daqui a pouquinho a gente volta e compartilha conhecimento nas nossas interatividades. Um bom trabalho e até lá!
voltamos aí para a gente comentar as nossas questões, né? Eu vi que alguns dos nossos alunos estão um pouco perdidos, tá? Só lembrando, essa aula é aula de História do segundo ano do ensino médio, do terceiro ano vem daqui a pouquinho, tá bom? E quanto a isso, né, a gente está meio perdido nesse momento, a gente sabe que é perfeitamente normal, ainda estamos aprendendo a lidar com essas novas formas de aprender, esse jeito diferente, a pandemia trouxe essa necessidade e a gente com certeza vai se adaptando e vai aprendendo ao longo do processo. Daqui a pouquinho está todo mundo craque, tá? Então, reforçando essa atividade, esse conteúdo é referente ao segundo ano do ensino médio. Outro comunicado importante é que terça-feira e quarta-feira, eu vou repetir isso daqui a pouco, tá? Nós não vamos ter transmissões por conta da provinha do Enem. Então, vocês vão responder as questões que estão presentes no caderno digital de vocês, para não deixar a peteca cair, para continuar esse nosso aprendizado e fortalecer o conhecimento. Beleza? Combinado? Então, a gente vai agora para as nossas questões. Vamos à nossa primeira questão, tá? Na nossa primeira questão, baseado aí nas explicações, vocês tinham que indicar quem eram os colonos missionários e quem eram os colonos leigos, né? Isso na letra A. Não sei por que eu estou engolindo aí essa letra A. Devo estar com fome. E na letra B, você tinha que indicar que função... Volta um pouquinho aí. Isso! Que função eles desenvolveram aqui na Amazônia? Qual foi essa função? Quem estava ligadinho aí na aula já sabe, né? Principalmente aí na letra A, essa diferença entre os missionários e os colonos leigos. Inclusive, quem faz parte dos grupos aí da Igreja Católica sabe que essa palavra ainda é utilizada nos dias atuais para indicar a mesma coisa, que leigo é aquele que estava ali fora da igreja, né? Enquanto os missionários eram membros diretos da igreja. Vamos reforçar isso lá na nossa TV. E aí a gente vai ali grifar algumas palavras importantes dessa nossa resposta da letra A, tá? Para ficar gravadinho. Já resumi aqui, mas a gente vai apresentar a resposta completa. Vamos lá? Então, os colonos missionários eram pertencentes a congregações religiosas. Então, é o que eu falei para vocês. Isso aqui, eles têm ligação direta com a Igreja Católica. E eles vêm aqui para a colônia com que intuito? Para colonizar e ampliar a fé cristã através da catequese. Isso aqui era bom, principalmente para a Igreja Católica e para a coroa portuguesa, porque estava garantindo a ocupação do território, ao mesmo tempo que estava aumentando o número de fiéis. Para quem que essa ação não era legal? Para as diversas tribos indígenas que ocupavam o território da Amazônia. Para eles isso não era legal. Então, quem eram os colonos leigos? Os leigos eram os que não pertenciam, gravem bem, não pertenciam ao clero português, mas que, assim como os anteriores, estavam comprometidos em explorar as riquezas da região amazônica e enfraquecer as nações nativas das formas mais cruéis. Por isso que eu ressaltei que não era legal para os indígenas, mas para a Igreja Católica e para a Igreja Católica e para a coroa portuguesa era perfeito naquele momento, certinho? Então, a gente vai ver aí, na letra A, essa resposta bastante esclarecedora sobre esse momento de colonização aqui da região amazônica. E na letra B, a gente vai discutir a resposta agora, né? E vai ver que
Vamos lá para a nossa resposta da letra B, que esses colonos missionários tinham a função de evangelizar através da mudança na língua das culturas dos povos indígenas, né? Isso estava dentro do processo de colonização. Como foi dito para vocês durante a aula, eles tinham essa missão de civilizar, porque eles achavam que os indígenas eram não civilizados. É claro que hoje em dia, depois de tantos avanços aí, principalmente nas áreas das ciências humanas, a gente sabe que não existe essa história de civilizar, não existe uma cultura melhor que a outra, não existe uma cultura mais avançada. O que existe de fato são culturas diferentes, certo? Então, vamos à nossa próxima questão. Na nossa próxima questão, a gente vai ver aí, né? Você tinha que indicar e explicar dois fatores, né? Dois fatores que esclarecem a invalidação do Tratado de Tordesilhas ao longo do processo de colonização da América Portuguesa. E aí a gente vai ver que o principal desses fatores vai ser a União Ibérica, tá? A União Ibérica é a principal. Vou até escrever aqui. Vou destacar, tá? A União Ibérica vai ser o principal fator, porque como a coroa portuguesa e a espanhola se tornaram uma só, então não existia por que respeitar aquela linha de divisão, certo? Ao mesmo tempo, a gente vai ver aí a ação dos bandeirantes e dos jesuítas, né, nessa contribuição para que Portugal efetivasse aqui a colonização dessa região que hoje forma a Amazônia, porque afinal foi a ação dos jesuítas, mais a ação desses exploradores leigos que garantiram aí a exploração e a posse do território que hoje forma a Amazônia, fazendo com que ele pertencesse ao Brasil, né? Uma parte da Amazônia, já que ela também engloba aí outros países da América do Sul. Então, gente, eu queria agradecer aqui para vocês a companhia. Espero que vocês tenham aprendido muito nesse momento e até a nossa próxima aula.